Bom dia, caríssimos! Estamos aqui hoje, uma sexta-feira, para corrigirmos a nossa atividade do dia 24 de julho. E antes de iniciar a nossa atividade, eu deixo para vocês uma palavra chamada coragem. Não faltando fé, coragem e amor, o resto a gente resolve. E eu venho deixar para vocês essa palavra coragem. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Coragem não significa ausência do medo, e sim a ação que nós tomamos apesar do medo. Coragem é ter força, ânimo, bravura, firmeza, ousadia. Ter coragem é aquele que vence os seus medos, é aquele que tem perseverança, que tem atitude, que tem uma força espiritual dentro de si, que tem humildade para reconhecer quando falha, e mesmo em meio a esta humildade, reconhece que é necessário levantar-se e seguir em frente para se reerguer. Então, o que eu deixo para vocês no dia de hoje é isso. Não faltando fé, coragem, e não faltando amor, o resto se resolve. Tenham todos uma excelente aula, que nós possamos aproveitar este momento das nossas aulas para um pouco mais de aprendizado, de partilhas, de vivenciar novas experiências de vida. Então vamos seguir a nossa atividade do dia de hoje. Como sempre, hoje nós teremos aula de geografia e português. Colocaremos o nosso nome completo. E temos aqui um videozinho motivacional da Disney, que também fala disso. Que também fala de coragem. As coisas até podem dar errado, mas não deve deixar ninguém definir seus limites a partir de sua origem. E inicio esse nosso vídeo motivacional com esse vídeo da Disney, que ele diz que as coisas podem até dar errado, mas isso não deve definir quem nós somos, porque é necessário termos coragem para superar as limitações do dia. Então essa é a nossa leitura de leite, uma sugestão para que vocês possam acompanhar a nossa leitura de leite do dia de hoje da Disney. A nossa aula é uma aulazinha rápida, sexta-feira, é uma aula bem prática, bem objetiva, espero que vocês apreciem. Qualquer dúvida, entre em contato, estamos aqui à disposição de vocês. Então vamos à nossa videoaula do dia de hoje, ok? O nosso atividade de hoje aqui de português temos uma interpretação textual e vamos conhecer um pouquinho dígrafo, que eu vou explicar mais adiante o que significa dígrafo e algumas palavras que contêm dígrafos. Mas esta atividade inicial aqui, ele está nos pedindo para juntar as sílabas e formar palavras. Aqui, ó, tóxico, tóxico. Então já tenho a minha primeira palavra. Tóxico, vírgula. Axila, axila. Se você observar o som do X, ele tem som de CS, ó. Axila, tóxico, máximo. Observem a sonoridade do X, ó. Oxi. Aqui não é maxi, é maxilar. Maxilar. Olha o som do R, do X. Maxilar. Ele tem som de CS, ó. Xi, xi. Maxilar. Oxigênio. Oxigênio. Então nós temos aqui algumas palavras com a escrita com X, e esse X aqui ele tem som de CS. Tóxico, axila, maxilar, oxigênio.
Vamos para a próxima. Afixo. Afixo, vírgula. Anexo. Olha o som do X. Som de CS, ó. Anexo. Sexo. Reflexo. Vírgula. Reflexo. Refluxo. Então, se observarmos todas as palavras que nós escrevemos, tóxico, axila, maxilar, oxigênio, afixo, anexo, reflexo, refluxo, nós observamos que o X ele tem som de CS, ó, refluxo, é escrita com X, mas o som de CS, refluxo, oxigênio. Então, aqui nós temos o seguinte, observe atentamente as informações da imagem, e ele der um lembrete, que nós, ou seja, é um lembrete porque nós vimos isto aqui dentro da nossa sala de aula. Nós estudamos um pouquinho de dígrafos. Então, isso aqui é um lembrete para reforçar o nosso pensamento e fazermos percorrer um pouco esse caminho de estarmos em nossa sala de aula. Que saudades, né? Estamos de estar em nosso convívio da sala de aula. Então, é um lembrete. Nós estamos relembrando o que nós vivenciamos. E relembrar também é falar de saudade. E a gente só fala de saudade porque só se tem saudade daquilo que é bom, daquilo que é marcante em nossas vidas. Então, é uma grande saudade estarmos juntos em nossa sala de aula. Então, vamos lá. Saudades. Dígrafo. Dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único som. Então, são duas letras que representam um único som. Exemplo: água, quero, chorar, terra. Os principais dígrafos e exemplos de palavras com dígrafos. CH, chave, chaveiro. LH, ovelha, molho. O LH são duas letras que representam um único som. NH, ninho, foguete, ó, GU, queijo, QU, barriga, RR, carro, RR, SS, também é dígrafo, dois S juntos, um único som, osso, SC, piscina, SC cedilha, ó, cresça. XC, exceção. Então, aqui nós temos exemplos de dígrafos, alguns principais dígrafos, e algumas palavras. E a nossa pergunta inicial é: o que é dígrafo? E nós, relembrando a nossa trajetória na nossa sala de aula, nós vimos que dígrafo é o encontro. Dígrafo é o encontro. Olha só. Dígrafo é um encontro. É um encontro de quê? Ou de quem? É o encontro de duas letras. Porém, não é apenas esse encontro. Elas representam um único som. É como casamento. Quando nós casamos, o homem e a mulher torna-se um só. Então, o encontro. Dígrafo é esse encontro que vai se transformar nessa tonalidade de um único som. Homem e mulher, quando se casam, tornam-se um só na presença de Deus. Dígrafo é o encontro de duas letras que transforma-se em um único som. Então, dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único som. Então, já que nós compreendemos que dígrafo é o encontro de duas palavras, de duas letras, quer dizer, de duas letras que representam um único som, cite exemplos com dígrafo. Nós vimos que CH é um dígrafo, não é isso?
Que palavra eu posso escrever com CH, ó? Chaveiro. Chaveiro. CH é um dígrafo. Molho, olho, LH, ó, olho. LH é um dígrafo. Ok? Nós poderemos escrever ninho, NH. Leite, ninho. Ninho de passarinho. Foguete. Queijo. Quero, Q-U-E, quero, é dígrafo. E por fim, carro. Nós temos uma infinidade de dígrafos, uma infinidade. Eu escrevi carro, RR. RR, se observarmos, carro. O R e o R tem um único som, mas são dois R's, ou seja, é o encontro, a junção de duas palavras com o mesmo som. Um único som. Leia o texto aqui do Leão, que é uma poesia de Vinícius de Moraes. E ele diz, ó, leão, 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 rugindo como um trovão, deu um pulo. Era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra, uma navalha, cortando a presa na queda, leão longe, leão perto, nas areias do deserto, leão alto, sobranceiro, junto do despenhadeiro, leão, 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 és o rei da criação. Nesse texto aqui de Vinícius de Moraes, que retrata o leão como o rei da criação, nós poderemos observar algumas palavras dentro daquelas que nós analisamos anteriormente, que é o quê? Dígrafo. Então, nesse texto aqui, ele é composto com várias palavras que contêm dígrafos. E nós vimos que dígrafo é a junção de duas letras com um único som. Isso mesmo, duas letras, um único som. E o nosso vídeo aqui do leão é muito interessante. Vamos para as questões. Qual é o título do texto? O título do texto é O Leão. O Leão. E esse texto ele fala que o leão ele ruge, ele anda nas areias do deserto, ele é sobranceiro, ele caminha, ele tem uma garra afiada como uma navalha, ele tem uma goela como uma fornalha, um salto de labareda. O leão como o rei da criação. Então, o título do nosso texto é O Leão. Quem é o autor do texto? Quem escreve? O autor do texto é aquele escritor, é o que escreveu o texto, é o que fez a composição textual. Então, nós observamos aqui que quem escreveu o texto, quem é o autor desta narrativa, deste texto, dessa poesia, é Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é o escritor do nosso texto que nós narramos como O Leão. E por fim ele diz, ó, vamos tirar 5 palavras que aparecem dígrafos. E relembrando a nossa aula, relembrando o que nós explicamos até aqui, vamos ver se vocês conseguem identificar. Eu vou pegar aqui essa estrofe aqui. Ele diz, ó, vamos lá. Tua goela é uma fornalha. Olha só, fornalha. Nós temos aqui, ó, LH, que tem um único som, lhá, lhá. Então, eu já tenho a minha primeira palavra, fornalha. Uma, LH, dígrafo. Teu salto é uma labareda, tua garra, garra, carro, olha, carro, garra, gorro, com 2 R. O R tem um único som, garra. Então, mais um dígrafo, RR. Uma navalha, navalha, óleo, navalha. Então, ó, navalha. O LH, como nós vimos aqui, ó, na fornalha, navalha, é dígrafo. Cortando a presa na queda, queda, ó, Q-U, queda.
queda, querido, querida, quero. Então, ó, QU, dígrafo. Já estamos em quanto? 4, falta uma. Cortando na queda, leão, longe, leão, perto, nas areias do deserto, leão, sobranceiro, despenhadeiro, ó, despenhadeiro, galinha, galinheiro, despenhadeiro, ó, o NH é dígrafo, NH dígrafo, ninho. Então, achamos aqui mais um, ó, despenhadeiro. Então, escolhemos 5 palavras dentro do nosso texto. Essas 5 palavras contêm dígrafo. O nosso texto aqui do leão foi escrito por Vinícius de Moraes. E fazendo uma lembrança, novamente reforço para vocês como nosso lembrete. Dígrafo é o encontro de 2 palavras que representam um único som. Navalha, chave, ovelha, LL, LH, CH, NH, QU, RR, SS, SC, SC cedilha, XC. Então, 2 letras representam um único som. Nós damos a ela o nome de dígrafo. Beleza? Vamos avançando a nossa aula para o nosso próximo tema. E é: as pessoas transformam a paisagem. Nós estamos acompanhando nessas aulas de geografia que vamos revisando, que vamos aprofundando, e nós estamos percebendo que a paisagem ela se transforma, tanto naturalmente quanto o homem, com sua ação, transforma a paisagem. E essa nossa aula de hoje, que ele diz que o homem transforma as paisagens, ou as pessoas, ele pede para nós respondermos uma questão a partir do texto. E esse texto ele tem um título que é uma pergunta que eu faço para você. Onde está o rio? Observando esta imagem, você pode observar, tentar procurar um rio aí e você não vai conseguir enxergar esse rio. E a pergunta é: onde está o rio? Tem um rio aí, mas eu não sei onde ele está. Vamos ver o que é que o texto nos oferece de informação para podermos analisar se existe algum rio aí na Avenida 9 de Julho, que essa avenida aí é uma avenida da cidade de São Paulo, que tem por nome 9 de Julho. Então vamos ver se existe realmente esse rio aí na Avenida 9 de Julho. Ele diz assim, ó: no processo de construção das cidades, as paisagens são modificadas. Nós vimos isso em uma aula anterior de geografia. Muitos elementos das paisagens desaparecem, somem, outros surgem. Um dos elementos das paisagens mais modificadas nas cidades são os rios. Os rios são um dos pontos mais modificados nas paisagens. E olha só, o rio é onde está uma grande diversidade de vida. E este rio, ele é muito prejudicado em sua modificação porque modifica um ciclo natural. Em muitos lugares, os rios eles são desviados e canalizados. Por exemplo, eu acredito, possivelmente, não conheço a avenida, mas essa 9 de Julho, possivelmente ele tenha sido canalizado ou desviado dessa rota. Sobre os rios canalizados, são construídas ruas e avenidas, que podem esconder os rios do olhar das pessoas. Ou seja, esse nosso rio aí, ele está escondido, ele está canalizado. Observe a imagem mostrada na foto, que é a Avenida 9 de Julho. É difícil imaginar que por baixo desta avenida corre um rio. Não é mesmo? Muitas pessoas que moram ou trabalham nas proximidades ou passam pelo local diariamente não sabem que por ali passa um rio. Realmente, se eu estivesse passando ali diariamente, eu não conseguiria perceber que nesta paisagem há um rio passando por baixo da Avenida 9 de Julho. Então ele foi canalizado, ou seja, esta paisagem anteriormente, ela era uma paisagem natural e ela foi modificada pela ação humana, desviando o curso do rio, que no caso aqui ele canalizou esse rio. Então, onde está o rio? Embaixo da Avenida 9 de Julho. Isso aqui é apenas um exemplo dos muitos e muitos que temos em nosso país, em nosso Brasil. São
construções de pontes, avenidas por cima do rio, até mesmo shoppings são construídos em cima de locais que eram de preservação ambiental. São várias e várias construções que modificam a paisagem natural. Vamos lá, avançando. O que acontece com a paisagem no processo de transformação das paisagens? As paisagens não são alteradas. Observem. Vamos imaginar que antes aqui era um rio com águas límpidas, com águas transparentes, grandes espécies de peixes, muitas espécies de peixes, animais passeando pela margem do rio, bebendo água. Então, ele diz aqui, ó, as paisagens não são alteradas? Eu acho que são. As paisagens são modificadas? Ou as paisagens não são modificadas? Então, se analisarmos aqui como um curso natural de um rio, esta paisagem ela foi modificada. Segundo o texto, quais os elementos mais modificados nas cidades? Os prédios, as estradas ou os rios? Os prédios. Segundo o texto, as paisagens mais modificadas nas cidades são os rios, que são desviados ou canalizados. O que acontece com os rios na maioria das cidades grandes? São revitalizados? Observe a imagem aqui. Esse rio ele foi revitalizado? Não. Eles são reestruturados para abrigar as espécies de animais? Não. Certamente aqui, com essa canalização dele aqui, muitas espécies de animais, de peixes, morreram. São desviados e canalizados, construindo sobre ele ruas e avenidas? Sim. Então, nós observamos que a ação humana ainda modifica muito a nossa paisagem natural. Beleza? Então, este aqui é o nosso contexto da aula de geografia, relembrando também atividades que vivenciamos em nossa sala de aula. E vamos para o nosso último ponto, que é uma sugestão para que vocês possam assistir em casa. É um filme bem legal, eu assisti com minha menina, apesar de que ela ser muito pequena, em alguns momentos ela perdeu a concentração, mas eu gostei muito do filme. Por quê? Porque ele fala de Ploy. Ploy é um pássaro, um pequeno pássaro que a sua família ela migra para o sul e ele fica um pouco para trás. Então ele desbrava alguns obstáculos, ele embarca numa aventura em busca dos seus familiares, e é uma aventura repleta de descobertas e de superação, que também é uma das temáticas da nossa aula de hoje. Ploy teve uma grande coragem. E eu finalizo a nossa sexta-feira de hoje, a nossa aula de hoje, dizendo para vocês ter coragem, determinação, perseverança. Desejo uma semana abençoada no caminho de vocês e de todos os familiares. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem todos com Deus. E segunda-feira temos mais atividades, temos mais aulas, temos mais conteúdos, partilha de conhecimento. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.